alto, como o pastor Carlos bem colocou na primeira mensagem, falando sobre Isaías 55, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E pastor Vanderlei, no domingo passado, na segunda mensagem, falou a respeito da mente de Cristo. Se você não ouviu a primeira e a segunda mensagem da série, está disponível lá no YouTube, né? Você vai lá, escuta, porque são muito preciosas. E hoje quero seguir na terceira mensagem da série A, Inteligência do Alto, falando sobre esse tema, vivendo divinamente. Não é o divertidamente, tá, gente? Embora é muito divertido a gente andar com Jesus, a gente ter a mente de Cristo. Mas eu quero falar com vocês a respeito de um homem. A gente vai ver aqui a respeito da vida do apóstolo Pedro. A Bíblia não registra a sua morte, mas escritos confiáveis da história vão dizer que o apóstolo Pedro, ele morreu martirizado, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o seu Senhor Jesus, que morreu crucificado. Então ele pediu aos seus executores que o crucificasse de cabeça para baixo, para ser diferente, né? Porque não se achava digno. Nós não vemos aqui medo, nós não vemos aqui um desejo de escape da morte, nós não vemos no apóstolo Pedro covardia. Ele mesmo vai dizer através do Evangelho de João, e depois ele vai afirmar isso em 2 Pedro, mas vou ler o primeiro registro aqui, Evangelho de João, capítulo 21, aonde Jesus vai falar a respeito da sua morte. E ele diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Na mocidade de Pedro, ele ouve essas palavras de Jesus, e Pedro nunca mais esqueceu. Pedro não esqueceu essas palavras. E muitos anos após a ressurreição de Jesus, a perseguição aos cristãos se acirrou. Nero vai incendiar Roma no ano 64 depois de Cristo. A culpa recai sobre os cristãos e eles são martirizados. Eles sofrem com mortes, com condenação à morte de forma terrível. E Pedro, Paulo, os demais cristãos não foi diferente. Eles também foram julgados injustamente e morreram martirizados de forma cruel. Mas Pedro se lembrou das palavras de Jesus, por isso ele registrou lá em 2 Pedro, nas suas cartas, no primeiro capítulo, verso 14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. E ele usa essa expressão grega, do tabernáculo. O tabernáculo era, no Antigo Testamento, a tenda temporária, a morada temporária de Deus, onde Deus se manifestava no meio do seu povo Israel. E ele está dizendo: eu vou deixar esse tabernáculo, esse corpo, essa morada temporária, essa tenda, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pedro não tinha medo. Pedro estava pronto a morrer por Cristo, a dar a sua vida por Cristo. Particularmente eu sou tão tocada, eu me sinto tão emocionada quando eu leio a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro no Novo Testamento. Ele não escreveu um evangelho, mas ele escreveu 2 cartas. E quando eu leio essas cartas, eu fico muito tocada. Por quê? Porque, leia lá, você vai perceber que quem está falando é um homem que viu com seus próprios olhos Jesus Cristo em carne e osso. E não somente isso, ele viu com seus próprios olhos Jesus em carne e osso, esse corpo sendo morto, sendo sepultado. Mas não somente isso, ele vê esse corpo que foi morto, que foi sepultado, ressuscitar, vivo, falar com ele. E tudo isso está encharcado nessa carta que ele escreve, na primeira e na segunda, nessas 2 cartas. Ele descreve que ele viu esse Jesus ressuscitado ascender aos céus. E enquanto ascendia aos céus, dizer: eu voltarei. Aleluia, eu voltarei. Por isso que Pedro escreve apaixonadamente, com aquele jeito que ele tinha, na sua segunda carta, capítulo 1, dizendo assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, como lhes falamos a respeito do poder
do poder de Cristo e também da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é certa. Pedro está dizendo com toda a convicção de que Ele voltará. E ele está dizendo, a gente não segue essas fábulas, essas invenções, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, nós vimos com os nossos próprios olhos. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. E mais uma vez Pedro diz, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, o Monte da Transfiguração. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Agora Pedro falou da vinda de Cristo de futuro, como certo. E ele fala do passado, dos profetas, que aquilo que eles falaram se cumpriu. E ele está dizendo, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Essa é a fala de um homem que certamente teve a mente de Cristo. É a fala de um homem que certamente viveu divinamente. É a fala de um homem que tem autenticidade, que tem fidelidade. Mas irmãos, quem conhece um pouquinho dos evangelhos, vai saber que nem sempre foi assim. Esse não é o Pedrão, né, que a gente vê lá nos evangelhos. Isso não é tudo sobre ele. A gente vai ver nas narrativas bíblicas que Pedro, ele é um arquétipo de recebermos a mente de Cristo através de fases, através de um processo. Nós vamos ver que ele é um arquétipo de todos nós. Nós estamos em Pedro, né? Pedro é como qualquer um de nós, como qualquer ser humano. A gente vê a trajetória dele, né? A gente vai vendo ali nos evangelhos como paulatinamente a mente de Cristo foi sendo formada nesse homem. Como ele chegou nesse ponto que nós estamos declarando aqui. Observe que o tema da mensagem é vivendo divinamente, vivendo divinamente. O verbo aqui flexionado no gerúndio, ele tem exatamente essa característica de mostrar que é algo contínuo, que é uma ação ainda não finalizada, não foi encerrada, a gente está andando, a gente está vivendo. Ter a mente de Cristo, como o pastor Vanderlei bem pregou aqui, é um processo, é uma caminhada até o fim. Então, através de Pedro, eu queria falar com vocês sobre as fases do processo da gente aprender a viver com a mente de Cristo. Apenas duas delas eu quero mencionar nesta manhã. E a primeira é que essa fase, né, primeira, eu vou chamar de ignorância inconsciente. Ignorância inconsciente. Ignorância aqui, não estou xingando ninguém, tá, irmãos? A ignorância, eu gostei muito de uma definição do dicionário, em que ele vai dizer que a ignorância inconsciente é desconhecemos que não conhecemos. É a gente desconhecer que não sabe. A gente pensa que sabe, mas a gente desconhece que não sabe. Então, é isso que eu quero dizer com ignorância inconsciente. É por isso que algumas pessoas vão ler a Bíblia, né, e elas acham a Bíblia chata, elas acham assim que aquilo é tudo, né, uma coisa muito rasa. E outras pessoas já leem, e elas são profundamente tocadas, elas veem algo tão complexo, tão grandioso, uma revelação do alto, tão extraordinária e inesgotável, que quanto mais leem, mais há coisas a aprender. Então é isso, essa ignorância inconsciente. É quando a gente lida com coisas desconhecidas, na nova vida com Cristo. Estou falando aqui num contexto cristão, essa ignorância inconsciente. É quando a gente vai lidar com coisas dessa nova vida que a gente está vivendo em Cristo. É quando nós desconhecemos. É quando a gente vê Pedro aqui, né, no início da sua caminhada. E uma caminhada que eu quero deixar bem claro aqui, que é para sempre. É uma caminhada, tem o seu início, mas ela é contínua, ela é para sempre. É vivendo divinamente, é vivendo. Em Pedro, a gente vai vendo essa mente de Cristo sendo moldada. Porque a conversão é um novo nascimento, é tudo novo, a gente está aprendendo de novo. A gente não solta da mão de Cristo.
A gente não recebe de uma hora para outra, não é pirlim-pim-pim, né? O pessoal do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é de uma hora para outra, mas ela vai sendo, através de erros e acertos, sendo estabelecida dentro de nós, adquirindo a mente de Cristo. Observe Pedro, como o evangelista Mateus registra aqui no capítulo 16, vai dizer assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, o profeta Jeremias, ou outro dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, lógico, porque ele não deixava ninguém falar na frente dele, Ele tinha que falar primeiro. Mas ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta fantástica, meus irmãos. Aí Jesus falou para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Seguindo o verso 20, então, advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Não era o momento ainda. Desde aquele momento, mas para os discípulos eram. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Pedro de novo querendo falar, nem presta atenção na última parte, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pedro, ele faz o que? Ele chama Jesus à parte. Ele deixa os 11 lá e fala: Jesus, por favor, vem aqui um pouquinho de lado comigo. E a Bíblia diz que ele começou a repreender Jesus. Irmãos, olha a petulância aqui da ignorância inconsciente, Quantas coisas a gente não faz assim também na nossa vida, por desconhecermos que não conhecemos. E Pedro começa a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, nunca, nunca, isso nunca te acontecerá. Olha a força das suas palavras, isso nunca. Jesus está dizendo da sua missão, Jesus está compartilhando com eles. Parece que eles tinham entendido, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus compartilha a missão e ele fala: nunca, nunca isso vai acontecer contigo. E Jesus vira para Pedro e ele diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E você não pensa nas coisas de Deus, nas coisas do alto, na IA, a inteligência do alto, mas na dos homens. Nas coisas dos homens. Pensamento do alto versus pensamento humano, pensamento influenciado pelo inimigo. Você não está pensando, Pedro, nas coisas do alto. Erros e acertos. Parecia que ele tinha ido certinho na direção, para logo em seguida ele falar algo tão sem conhecimento, tão fora da visão real, tão fora do propósito de Jesus. Mas não podemos negar que Pedro faz isso cheio de fervor, de paixão, de pureza, de genuinidade. Não é falso. Ele tenta tirar Jesus da missão para a qual ele veio, mas o fervor de Pedro, o desejo de Pedro por Jesus era real, era verdadeiro. Uma outra situação foi quando, num momento tão sublime da última ceia, Jesus, em plena humildade, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Observe Pedro mais uma vez. Pedro disse: nunca, olha ele com nunca de novo, Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala: Senhor, não apenas os pés, lava minhas mãos, lava a cabeça, me dá um banho completo. É o Pedro do 8 a 80, E aí Jesus vai ter um diálogo ali com ele, que não é necessário. Mas o principal aqui, irmãos, é que Jesus ama Pedro profundamente, assim como ama a mim, ama você. Você crê nisso? Ele tem paciência, ele tem um amor por nós. Ele conhecia o coração de Pedro.
Jesus estava disposto a pacientemente caminhar cada passo que fosse necessário com Pedro, para que ele passasse por essas fases de crescimento, para que ele tivesse a mente de Cristo. Eu tenho uma pessoa no meu GC, aliás, meu GC está muito grande, irmãos, estou precisando de liderança ali para multiplicar, né? A gente estava, claro que os seminaristas estão participando lá, porque vão começar as aulas nessa semana, mas a gente estava com as crianças em 42 pessoas lá na minha sala, né? Mas é menos, tá, gente? É perto de 20 e pouco. É que tem uma galera ali que estava até agora só. Mas tem uma pessoa, um rapaz no meu GC, que ele se batizou há pouco tempo. Deixa eu até ver se eu localizo ele aqui, que ele senta por aqui, não vou falar nome, mas ele me autorizou a falar, né? E a gente estava reunido, e esse irmão, ele faz cada pergunta que, né, o pessoal, né, que ele fez o curso, sabe disso. Mas ele faz cada pergunta que, às vezes, assim, parece que é até antibíblico o que ele está perguntando, né? Parece até... esqueci o nome do marido da André, o Júlio tem uma veia cômica, né? Ele toca guitarra e canta aqui no louvor. E o Júlio tem uma veia cômica, a gente estava muito grande, nós dividimos em menores grupos. E terça agora o Júlio falou assim, pastora, esse daí não tem jeito não, hein? Aí ele fala, sai dessa agora, pastora, né? Ele fica curtindo ali, né? Ele gosta de fazer brincadeiras para ver a gente saindo das perguntas desse irmão. Mas já andando há 35 anos com Jesus, né? E a mente de Cristo, aos poucos sendo formada em mim, eu já percebi, irmãos, que as perguntas dele são muito inteligentes, são muito profundas. O problema dele é que ele sofre de ignorância inconsciente. O problema dele é que ainda falta conhecimento profundo bíblico, né? Experiência com Cristo. Mas as perguntas dele são muito profundas. Até se eu tivesse que responder uma pergunta, eu já falei para ele, eu precisaria dar 6 meses de aula do nosso ISBEL, né? Nosso seminário teológico aqui. E eu falei assim, você vai fazer uma matéria no seminário. E você vai fazer uma que eu vou indicar, porque eu já estou percebendo que tipo de conhecimento você precisa. E esse irmão é como Pedro. Ele tem fervor, ele tem paixão, ele quer aprender. No outro dia, ele já perguntou, qual que é a matéria? E vai eu correr atrás. Não é aquelas pessoas que você fala, faz tal coisa, a pessoa vou fazer e nunca faz, né? Aí eu já tive que falar. Aí ele, fiz a matrícula lá. No dia seguinte... o negócio estava resolvido. Mas ele sofre de uma... ele vai chegar lá, ele vai conseguir, ele vai adquirir cada vez mais essa mente de Cristo. Eu creio nisso, irmãos. Pedro repetidamente precisou de correção, e Jesus, com paciência, firmeza e amor, concedeu isso a ele. Pedro tinha motivos puros, um coração de aprendiz. E a pergunta para mim e para você hoje, como está o nosso coração? Ele tem essa pureza? Ele tem esse fervor, ele tem essa paixão, ele tem esse desejo de aprender. Ele é um coração de Pedro. É assim. Eu coloquei uma frase para vocês aí, que eu vi em relação ao relacionamento de Jesus com Pedro e o nosso também. Jesus nos vê como Ele pretende que sejamos. Eu quero que você repita para você mesmo, bem alto, vamos lá? Jesus nos vê como Ele pretende que sejamos. Mais alto, irmãos, com convicção de Pedro aí, vamos lá? Jesus. Na primeira vez que Jesus encontra Pedro, ele chamava Simão. Mas Jesus falou assim, você vai ser Petros. Você vai se chamar Pedra. Simão era um pescador rude, imprudente. Mas Jesus não vê o que ele era naquela hora. Não vê a sua ignorância inconsciente. Jesus vê uma rocha firme e fiel que ele se tornaria. É isso que Jesus vê. E Jesus o batiza com um novo nome,
pelo que ele se tornaria. Jesus está disposto a caminhar comigo e com você. Em nenhuma situação você vê Jesus nos evangelhos inibindo a ousadia de Pedro, freando a petulância dele, o seu fervor. Pelo contrário, Jesus ensina sem apagar a chama. Porque, eu peço perdão a vocês para dizer isso, mas o pior tipo de pessoa é aquelas de comportamento apático, indiferente, apáticos ao crescimento espiritual, à fé, às coisas de Deus, à ação de Deus, à palavra de Deus. Apáticas, indiferentes a buscar conhecer mais e mais a Cristo, a mente de Cristo e a sua palavra. Essas pessoas são difíceis. Pedro não. Os Pedros da vida não são difíceis para Jesus. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e ele falou: eu quero ir contigo. E o que Jesus fala? Vem. Aí pode ter gente dizer, mas depois ele afundou. O que importa isso? Depois de Jesus, ele foi o único homem que andou sobre as águas. Jesus disse: vem. Talvez esteja falando com pessoas aqui que estão em dúvida, que estão confusas, que estão com a mente dividida. O que Pedro nos ensina com seu exemplo de vida é que com Jesus, irmãos, a gente só vai. Se é com Jesus, pode ir sem medo, porque Ele nunca vai te decepcionar, nunca. Vai. Você está com a vida estagnada, parada, está muito morosa a coisa, está morna. Aprenda com Pedro e com o relacionamento que ele tem com Jesus. Vai. Você não será decepcionado. Pode ir confuso, vai atropelando as coisas, vai dividido, vai metendo os pés pelas mãos, mas vai. É assim que Pedro ia. E a gente nem imagina quão extraordinária será a nossa vida, o nosso futuro. Apesar das dores do crescimento, a gente não pode dizer que não tenha. Meu marido está aqui hoje por um único objetivo: ouvir o que eu vou falar agora. A gente tem a nossa igreja em Arapongas, né, que está em plantação, e é difícil para ele estar aqui. Mas eu fui compartilhar o que eu queria falar na mensagem, e ele falou: você nunca me disse isso. E eu falei: eu nunca te disse isso. E eu vou vergonhosamente, né, contar aqui para vocês. Quando eu recebi a Cristo em 1989, eu amava tanto Jesus, irmãos, como amo até hoje. O objetivo da minha vida era, desde 1989 até hoje, viver intensamente, inteiramente para Cristo. Isso nunca mudou. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas, obviamente, eu estava ali no início, né, na fase da ignorância inconsciente aguda. Era pior que a de Pedro, tá? Era aguda. E aí, lá na igreja de Maringá, eu, né, me converti lá, me tornei pastora lá, me casei lá. E teve um tipo de uma noite dos talentos nos jovens, né, no sábado à noite. Eu não sabia o que era isso, né? Mas eu me inscrevi. Não canto, não toco, não declamo nenhum salmo, né? Mas eu me inscrevi. Irmãos, eu, com 20 anos de idade, peguei o microfone, com toda a paixão de Pedro, com toda a força dos meus pulmões, eu comecei. Eu sou o filho que volta a bater na mesma porta que um dia eu mesmo fechei. Quando eu fui embora chorando e aqui soluçando, papai e mamãe eu deixei. Era uma noite assim. Vejo ali no jardim os mesmos pés de hortênsias, desfolhados pela idade ou talvez pela saudade que sentiu na minha ausência. Vejo meu cão policial, latindo ali no quintal, talvez me reconheceu. Vem, lobo, vem, sou seu dono que te deixou no abandono, sem ao menos dizer adeus. Irmãos, era uma história tão comprida, tão sem pé nem cabeça. Não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com a igreja. Não é aguda essa ignorância minha? Fala sério. Irmãos,
era um conto que eu ouvia do disquinho do meu pai na radiola quando eu era criança. E eu quero abrir um parênteses aqui. Pais, avós, tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês veem lá dentro de casa, porque a cabeça da criança é uma esponja. E eu guardo essa história desde a infância, desde criança. Os pais vão falar, coisa que presta não guarda, né? Mas eu guardo essa história. E embora, né, a igreja toda estava rindo, e o pastor Carlos, que era seminarista na época, né, deu umas boas gargalhadas, e eu acredito que até Deus lá no céu deve ter dado gargalhada de mim, porque eu fazia gesto, né, fazia tudo. Eu tenho certeza que Deus olhou para mim, pode ter dado gargalhada, mas Ele me aprovou. Deus sabia, né, com toda a sinceridade do meu coração, que aquilo era o que eu tinha para oferecer naquele momento. E a igreja foi doida, né? Nem perguntou o que eu ia falar, eu cheguei ali. Mas eu tinha tanto fervor, tanta paixão, que eu queria também oferecer algo a Deus naquele dia. E era o que eu tinha, aquela apresentação vergonhosa, mas era o que eu tinha para servir a Deus naquele momento. E Deus não me reprovou, né? Ele continuou trabalhando comigo, eu estou aqui com vocês hoje. Ele não desistiu de mim. Eu podia achar que eu tinha algum conhecimento, alguma coisa, mas era uma ignorância inconsciente, mas era pura, era verdadeira. O apóstolo Pedro deu tanto bola fora, ele falou tanta coisa que não devia, como a gente já leu algumas coisas aqui, mas pela paciência e misericórdia de Jesus, em caminhar com Ele, ele se tornou o homem que ele se tornou. Ele fez o que fez. Ele foi adquirindo essa IA, essa inteligência do alto, essa mente divina. Jesus está aqui nessa manhã. E Ele está disposto a caminhar comigo e com você. Se nosso coração for puro. Se a nossa ignorância for inconsciente. E tiver fervor e tiver paixão. Ele está disposto. E Ele nunca vai te decepcionar. Mas só vai, irmão, só vai. Pega na mão de Jesus, só vai, né? Ali, o irmão até levantou a mão. Só vai. Seja ousado para Jesus, seja ousado. Eu vejo gente ousada para tanta coisa, mas para Jesus não é. Seja ousado para Jesus, só vai. E a segunda e última, uma outra fase do processo de aprender a viver a mente de Cristo, é a fase da ignorância reconhecida. Porque tem a inconsciente, que a gente desconhece que não sabe. Mas a gente vê em Pedro, né? E a gente também, alguns têm essa experiência aqui, da gente ter a fase da ignorância reconhecida. Onde a gente, né, os antigos diriam, cai a ficha. Onde a gente percebe, onde nós entendemos que sem Ele não dá. Que sem Ele não vai dar certo. A gente não vai conseguir, a gente não vai chegar. A gente não pode muita coisa. Que sem Jesus, aquilo que está sendo reconhecido ali, Ele não pode ser feito pelas nossas próprias mãos. Mas é urgente que a gente siga em frente e reconheça que há muito mais. Apesar de chegar nesse reconhecimento que a gente não sabe, não podemos nos acomodar aí, nós precisamos prosseguir. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer aos seus ouvintes assim: já está na hora de vocês pararem de ficar tomando leite. Vocês estão precisando já de alimento mais sólido. Nós temos nosso maternal aqui, né, que tem nossas criancinhas que vão chegando ali, as mamães grávidas. E nós sabemos que a criança, após os 6 meses de idade, não dá mais para ficar só no leitinho. Os pais precisam aumentar a complexidade alimentar da criança. É necessário. É urgente que isso comece a acontecer. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, o nosso caminhar, esse reconhecimento de que isso não é tudo, que nós precisamos seguir em frente. Pedro vai passar por várias situações onde ele precisa reconhecer que ele não estava pensando ainda com a mente de Cristo, como ele deveria. Nós vamos ver que ele passa por isso com tanta autenticidade, com tanta humildade, que ele só vai, que ele só cresce. Observem aqui mais um texto da palavra de Deus, aonde está registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 9, que diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que coisas? Dele dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, e em seguida falar assim, eu nunca vai passar por isso.
Apenas 8 dias depois disso, a Bíblia vai mostrar aqui, está registrado, que Deus não riscou Pedro da lista, que Deus não desistiu. Então, talvez estou falando com pessoas aqui que acham que é muito tarde para mim, ou já andei muito por esse caminho, ou estou desistindo. Não, não é assim que Deus age. Deus não riscou, Jesus não riscou o nome de Pedro da lista. Apenas 8 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem eram esses 2 homens? Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a sua partida, a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus, apressadamente ali: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E a Bíblia registra aqui, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo. Quem ficou com medo? Pedro, Tiago e João. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, ouçam a ele. Jesus vai no monte para orar, Pedro, Tiago e João vão para dormir. Nesse monte, Jesus é transfigurado, já antecipando a sua gloriosa ressurreição. É um momento extraordinário, é um momento muito sublime. Moisés e Elias estão ali junto, aparecem conversando com Jesus. A respeito do que ia acontecer em Jerusalém. O que ia acontecer, irmãos? As garras do pecado, da morte, do diabo seriam cravadas na cruz, seriam destruídas, derrubadas, destronadas. Era sobre isso que eles estavam dizendo. E nesse momento, uma nuvem, como no Antigo Testamento a gente fala, a Shekinah de Deus, a nuvem de Deus, envolvem a todos. Pedro, Tiago e João também estão nessa nuvem. E aí vem a voz de Deus o Pai, dizendo: este é meu filho amado, ouçam a ele. Pedro está tão atônito nesse momento, tão sem discernimento do alto, naquele momento, e ele não percebe que Deus está providenciando aquele cenário divino. Deus está providenciando. Pedro não percebe que o céu desceu. É um momento muito importante. E eu chamo a sua atenção aqui, irmãos, porque às vezes Deus prepara cenários divinos para nós. Deus prepara momentos extraordinários, o céu desce, nós estamos envolvidos, e como Pedro, às vezes a gente não percebe, que é Deus que está preparando certas cenas, certos momentos. E tem pessoas que às vezes até vão murmurar, vão reclamar desses momentos, sem discernir que é Deus que está ali. Assim como Pedro, ele fala: já acorda meio atropelado, pega o bonde andando, e ele diz: é bom estar aqui, Jesus quer segurar Moisés e Elias, faz uma tendinha para o Senhor, para ele. E aí o Pedro, ele não percebe aqui, que Moisés e Elias não estão em pé de igualdade com Jesus. Pedro não percebe aqui, assim como às vezes a gente perde um momento, a gente perde coisas importantíssimas de Deus, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida interior, para as nossas emoções, a gente perde cenários que Deus prepara, para instalar a sua mente em nós, para nos fazer avançar, crescer, sermos vitoriosos. A gente não percebe, assim como Pedro não percebeu aqui. E ele quer colocar tudo em pé de igualdade. Ele não está vendo que Moisés é o representante da primeira parte do Antigo Testamento, e que Elias é o representante dos profetas, Moisés da lei, Elias dos profetas, a outra parte do Antigo Testamento. Ele está dizendo ali, essa cena que foi armada por Deus, está dizendo que eles estão testificando que tudo que foi profetizado, que foi falado na lei, tudo que o Antigo Testamento apontou, a conclusão é Cristo. E mais do que isso, eles não estão percebendo
que eles próprios, irmãos, eles próprios, Pedro, Tiago e João, eles não estão vendo que eles agora seriam os representantes da nova aliança, dos apóstolos. Eles seriam representantes desse novo momento da história, a partir de Cristo, em que ele estava fazendo uma aliança com a humanidade de redenção, com o seu sangue precioso, que seria vertido na cruz. Eles não perceberam. Eles todos estavam ali com um só propósito: dizer que Jesus não era mais uma pessoa importante na vida deles. Jesus não é mais uma pessoa importante na sua vida. Jesus não é mais um. Assim como Pedro estava querendo colocá-lo na cena ali dessa forma. O que essa cena está dizendo é que tudo que existiu no passado, no presente e no futuro, aponta para Cristo. Está dizendo que Jesus é o Senhor da história. Está dizendo que Jesus é o centro. Pedro não discerne a centralidade de Jesus. Jesus é o único, irmãos. Ele é o Cristo, Ele é o incomparável. Ele é o Filho unigênito do Pai, que veio morrer no meu lugar, no seu lugar, pagando a nossa dívida do pecado lá naquela cruz. É isso que está sendo dito ali, e nos dando nova vida, e essa nova vida é eterna. Amém? É eterna. Jesus não é mais uma pessoa importante. Jesus é o centro, aonde a minha vida, a sua vida deve gravitar, deve orbitar. Jesus é o centro da vida, da existência, é o centro da história, é o centro de todas as coisas. Mas Pedro, embora não discerne naquele momento, ele reconhece, ele é humilde depois para entender. Por isso que na sua segunda carta, antes da sua morte, antes de partir, nós vamos ver Pedro, com a mesma paixão da mocidade, escrever com tanta lucidez de quem agora tem, de forma madura, a mente de Cristo. E ele vai escrever a respeito desse mesmo episódio, da transfiguração. Agora já mais velho, ele vai revisitar essa mesma história. E ele vai fazer isso com um propósito, como que num apelo praticamente desesperado, porque ele já está velho, ele vai partir. E ele está desesperadamente falando com seus ouvintes, e hoje falando comigo e com você. Porque é a palavra de Deus que está aqui, e ele está dizendo que Jesus é a melhor escolha da vida, que Jesus é o centro. Pedro vai dizer, eu repito esse texto que eu falei no início com vocês, 2 Pedro 1, 16 a 18, ele vai dizer: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares com os nossos olhos. Ele está falando da mesma cena. Nós fomos testemunhas da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu filho, amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos, nós, Pedro, Tiago e João, essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora Pedro reconhece que aquele monte era sagrado. Não o monte em si, mas aquela cena que Deus tinha preparado, o Monte Santo. Uma nova visão da mesma cena. Uma nova percepção da mesma cena. A cena era a mesma, irmãos, que ele está narrando aqui, mas Pedro não era mais o mesmo. Porque ele foi passando pelas fases, agora ele tinha a mente de Cristo formada, madura na vida dele. A humildade, a rendição vai nos levar a essa maturidade que Pedro chegou, de adquirir a mente de Cristo, de viver divinamente. Quantos aqui? Eu sei disso, eu passo por isso, vocês passam, a gente atende pessoas, precisam conviver com os mesmos cenários todos os dias. Tem pessoas que têm que conviver com o mesmo cenário de dor, o mesmo cenário de dores, de medos, de ansiedades, de angústias. Pessoas que passam constantemente por frustrações. Parece que a coisa não muda, é o mesmo cenário. Pastora, é que você não sabe da vida que eu levo, é o mesmo cenário de frustração. A família não muda, é isso daí, ó. O meu trabalho é isso aí que eu ganho. Os mesmos cenários de escassez de recursos.
Na empresa é o mesmo cenário. Quantas pessoas passam por isso? Mas eu creio, meus irmãos, que em Jesus Cristo, eu creio que o poder do Espírito Santo pode nos dar uma nova percepção, hoje, essa semana, durante toda a nossa vida, embora o cenário possa ser o mesmo. Você pode crer nisso comigo? Ele pode fazer isso. Tem uma música da Marcela Gândara, ela canta em espanhol, uma música belíssima que chama O Mesmo Céu. A gente escutava bastante, né, amor? Lá indo para a igreja de Maringá, direto, aquele CD ali no carro. E sempre me tocava um trecho da música que ela vai dizer assim: embora seja o mesmo céu, embora seja o mesmo sol, são as mesmas ruas de sempre. Mas eu não sou, ela diz na música, eu não sou o mesmo. E como um turista andando pelas mesmas ruas, debaixo do mesmo sol, debaixo do mesmo céu, como um turista, eu posso caminhar, descobrindo coisas novas ao andar. Por quê? Ela responde, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A gente começa a andar nos mesmos cenários, como turista, porque a gente começa a ter uma percepção de Deus, a ver coisas novas, coisas que a gente não via. Porque agora a gente não é mais ignorante desse conhecimento, a gente tem a mente de Cristo, a gente vê as coisas do alto, a gente vê pela percepção do Altíssimo. Vivendo com Cristo, a mente de Cristo, vivendo divinamente, nós vamos ver que embora o cenário exterior seja o mesmo, o interior não precisa ser. O interior pode ser diferente. A percepção da vida é segundo a mente de Cristo. E eu espero que você creia nisso de todo o coração. Talvez a cena mais emblemática do apóstolo Pedro seja que ele covardemente negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes, seguido pelo canto do galo. E o que tornou essa cena mais terrível não foi a cena em si da negação, mas foi cenas anteriores. Foi quando Pedro, ele faz uma afirmação tão radical, de que ele nunca deixaria Jesus. E essa cena, ela é tão chocante, que os 4 evangelistas registram ela. Tem coisas que um evangelho registra, o outro não, mas essa cena, os 4 evangelistas registram. O apóstolo João registrou assim, Pedro dizendo, darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você negará 3 vezes, me negará 3 vezes. O evangelista Lucas registra assim, que Pedro respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O evangelista Marcos registra, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, ainda ele se considera superior, né? Eu não te abandonarei. Pedro, aí Jesus vai falar, não, você vai me negar. Então, no verso 31 diz, Pedro insiste ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Nunca. E o evangelista Mateus, ele vai dizer, então alguns cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram murros. Outros lhes davam tapas. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse, Pedro estava ali na cena, à distância. E a empregada chega e diz, você também estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele jurando negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar aqui, né? A gente vai vendo nas versões aí que ele começa a xingar. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Pedro iria aprender que através do derramamento do sangue inocente de Jesus na cruz,
esse sangue derramado, preste atenção, não é só para Pedro, é para mim e para você. É a declaração do fracasso humano. O sangue de Jesus precisou ser derramado como uma declaração do fracasso da inteligência humana, da IA humana, das intenções humanas. Porque é somente através dessa falência, dessa declaração de falência, esse sangue derramado, nós poderíamos, reconhecendo isso, abrir nossa mente, nosso coração, nossa vida, para uma nova vida. Para que a mente de Cristo pudesse ocupar esse lugar vazio agora. Ocupar esse lugar que é de direito, porque foi Ele que nos fez, o nosso Criador. Pedro prometeu seguir Jesus, mas nos principais momentos de carregar a cruz, Pedro não estava lá. Quando Jesus fala ali, né? Recebe a coroa de espinho, quando Jesus é pregado, quando Jesus fala aquelas últimas preciosas palavras na cruz, Pedro não estava lá. E ele jurou que estaria, Pedro não estava lá. Quando Jesus é retirado da cruz e sepultado, Pedro não está lá, nem para participar do seu sepultamento. Na manhã da ressurreição, Pedro não está lá. Quando Jesus ressuscita, quem está lá são discípulas mulheres. E a Maria está lá, e é tão lindo, porque Pedro é conhecido no céu, irmãos. Você é conhecido no céu. Até o céu nos conhece. Porque a Bíblia vai relatar ali, o evangelista Marcos, ele vai dizer que Maria chega ali, diante do túmulo vazio, da pedra rolada, e ela está procurando Jesus, e o anjo vai dizer, ele não está aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas olha o que ele diz em seguinte, o anjo dizendo, avise os discípulos e a Pedro. Avisa Pedro. Eu não terminei ainda. Avisa ele que não acabou, eu ressuscitei. Não terminou. Ele é conhecido. Irmãos, quando isso acontece, é o início do 8º dia da criação. Vocês sabem que a criação foi feita em 6 dias. No 7º dia Deus descansou. Deus não se cansa, Deus descansou de criar. Nunca mais nada foi criado depois do 6º dia. Tudo foi criado em 6 dias. Deus descansou de criar. Mas quando Jesus ressuscita, é uma nova criação. É o 8º dia da criação. Algo novo. Uma nova vida. Um novo céu. Uma nova terra. Uma nova oportunidade. Uma segunda chance para mim e para você. É a manhã da ressurreição. É a manhã da nova vida. E Pedro encerra a sua carta. Suas últimas palavras registradas. 2 Pedro 3,18 ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E o dia eterno é o dia sem fim. É o dia maravilhoso. Que todos aqueles que, assim como Pedro, seguiram fase por fase, etapa por etapa, vivendo a mente de Cristo, vivendo divinamente, vão desfrutar desse dia eterno. Vão desfrutar desse dia sem fim, esse dia glorioso com o nosso Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te damos graça pelo nosso irmão Pedro, que não desistiu, que não parou, que apesar de ignorância inconsciente, ele reconheceu que ele não sabia. E ele se dispôs a aprender a mente do Senhor. E ele viveu e morreu tão extraordinariamente, seguindo a Deus como um exemplo para cada um de nós aqui nesta manhã. Que possamos, Pai, viver divinamente, a tua mente divina a cada dia. Que não haja desistência em nós, que em Ti, Jesus, a gente possa só ir até o dia eterno, até o dia sem fim. No Teu nome oramos, Jesus.